Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião Litoral. Vai comentar, analisar as notícias com você o advogado e jornalista Marcelo Pavão. E a primeira notícia parece repetida porque em várias outras vezes, já nesse ano, como também no ano passado, nos outros anos, a gente noticia a apreensão de cocaína no Porto de Santos. A diferença ontem é que essa cocaína, 582 quilos, foi apreendida com 7 criminosos em 2 embarcações. Ela ia ser colada com adesivos no casco de navios que demandam portos europeus. Então, 582 quilos e 7 prisões de criminosos no Porto de Santos. Pavão, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Paulo, essa informação ela vem assim com algumas situações que a gente precisa destacar sempre. Primeiro, a apreensão foi feita por uma lancha da Marinha ambiental, né? Então, não foi uma operação busca drogas, foi uma equipe da Marinha que estava fazendo uma ronda, detectou isso. Então, a primeira coisa, e a gente estava falando um pouco antes do programa, Paulo, quantas vezes a gente já noticiou apreensão de drogas aqui no Opinião, sistematicamente, seja por scanner, cachorro, agora barco. O que a gente não vê é o incremento das forças policiais, de mais lanchas. Eu não vejo lanchas da Marinha rondando dia e noite a Bahia, porque precisa ser profissionalizado e ampliado o sistema de proteção às leis e ao que é certo. Porque, Paulo, veja, a gente estava fazendo umas contas aqui, a droga rende muito, é muito dinheiro. Então, assim, cooptar funcionário de empresa no porto, cooptar servidor público, cooptar marinheiros, cooptar pessoas das comunidades dos pescadores é muito fácil, porque é muito dinheiro que roda, que está envolvido. Então, a gente precisa, mais do que nunca, que as autoridades acordem e façam um castelo de autoridades policiais, com lanchas modernas, com equipamentos modernos, com muito mais pessoal envolvido, cães, animais. A gente precisa de um incremento, por quê? Porque o crime não apenas se modernizou, se qualificou. Vocês vejam, mergulhadores profissionais. Há pouco tempo foi preso aqui em Santos um mergulhador espanhol que era considerado um dos melhores no mundo. Então, assim, o crime está contratando a peso de ouro e não dá para a gente combater de uma forma heróica que seja pelas nossas autoridades, mas absolutamente limitada. Então a gente precisa de mais efetivo, precisa de muito mais equipamentos possantes, principalmente lanchas, embarcações mesmo. A Marinha precisa deixar um destacamento aqui, a Polícia Federal, a Polícia Civil, todos têm que estar unidos com um efetivo muito grande, porque senão o que a gente fala toda semana é uma operação enxuga-gelo. E a gente faz aquela conta, né, Paulo? Se pegaram 500 quilos, 5 toneladas passaram, né? Então, há mais ou menos 25 anos, o superintendente da polícia francesa, Sirreté, ele declarou que Santos fazia parte do roteiro internacional das drogas, do tráfico internacional. As autoridades brasileiras desmentiram, ficaram revoltadas, isso foi no final do século passado. Hoje ninguém nega, é evidente que o Porto de Santos faz parte do roteiro internacional do tráfico de drogas. A droga que é plantada, é produzida na América do Sul, a cocaína, e vai buscar o mercado europeu, passa por Santos. Todo ano, alguma coisa em torno de 20 toneladas, essas 20 toneladas são apreendidas. A previsão, a estimativa, é de que outras 200 toneladas passem, porque a amostragem é só de 10%. Isso aí deixa sequelas na sociedade. Essa carga de 582 quilos vale mais ou menos 15 milhões de dólares no atacado, ou seja, contrata, como disse o Pavão, o melhor mergulhador, contrata o profissional
que quebra o lacre do container, ele consegue refazer um artista o lacre do container. Precisa realmente de mais efetivo, de mais equipamento, de mais cachorro, precisa de mais energia no combate ao tráfico de drogas que passa pelo Porto de Santos. O ex-juiz Sérgio Moro, estreando aí no Senado, primeiro mandato dele como político, depois de ser muito estabanado o começo da carreira política dele, né, o Moro conseguiu as 27 assinaturas para recolocar na pauta um projeto de 2018, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça em 2019, que é o que possibilita a prisão de condenados em segunda instância no Brasil, sem aquela história de transitar em julgado nas 3 instâncias, chegando até o Supremo. É um projeto que a sociedade tem interesse nele, a sociedade quer que seja autorizada a prisão em segunda instância de criminosos. Mas tem muitos políticos que não querem e tem muitas pessoas que financiam campanhas políticas que também não querem. Vai ser uma briga boa, não é, Marcelo Pavão? Então, Paulo, o senador Sérgio Moro, parabéns pela iniciativa, primeiro, porque é uma necessidade, é um anseio que a gente acabe com a impunidade, mas principalmente o senador agora vai precisar trabalhar na tramitação desse projeto, porque é um projeto de emenda constitucional. Não apenas tem que passar pelas comissões, porque como você bem falou, Paulo, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e foi arquivado. Senadores e deputados, deputado muito mais, senador eu não sei se nessa atual legislatura, mas tá cheio de político com mandato que está com tornozeleira eletrônica. Por quê? Porque o povo votou em bandido. A verdade é essa. Tá? Então, querer que bandido legisle contra ele mesmo é uma utopia. Então eu desejo muita sorte, porque o senador Sérgio Moro, além das 27 assinaturas, que é para só desarquivar o projeto, ele agora precisa ter a maioria do Senado, tá? Ele precisa ter, hoje, se não me engano, são 41, não, são 83, 81. Então, precisa 41 senadores, então ele tem 27, ele precisa pegar essa diferença para que o projeto seja dado andamento. Após isso, e essa votação no plenário, aí vai ter um trâmite. Então eu desejo sucesso ao senador Sérgio Moro, porque é necessário isso, mas eu também pediria ao senador que também fizesse esforço no sentido de atualizar a legislação penal que hoje faz com que o crime valha a pena. Então a gente precisa parar com essa hipocrisia reinante no Brasil, né? Porque hoje não se atinge nada, o direito penal não atinge objetivo nenhum. Hoje a legislação que existe é apenas para atenuar a pena aos criminosos, aos condenados. Ela não protege a sociedade, não estimula a proteção, porque hoje as penas alternativas, como normalmente acontece, a pessoa atropela uma outra na rua, vai para a audiência e é proposto, em substituição ao atropelamento, uma cesta básica, 2 cestas básicas, e aí a gente fica. Aí tem audiência de custódia, ou então quando um juiz é pego vendendo sentença, adulterando provas, aí o juiz, o que acontece com ele? Ele é aposentado compulsoriamente. Quando a gente precisa de energia na punição e caráter exemplar nessa punição. A gente precisa ampliar. Então a gente estava falando de droga agora há pouco, com muito dinheiro. Enquanto os barões do pó, os barões da cocaína continuarem morando em coberturas, em fazendas, em chácaras, desfilando com carrões, desfilando com lanchas, tendo propriedades magníficas, não adianta. Enquanto a pessoa roubar R$1 bilhão na corrupção e faz um acordo de delação para devolver 300 milhões, embolsando o resto, e a gente ficar aplaudindo que, olha, conseguimos pegar 300 milhões, nós não vamos
vamos sair do ponto morto. Então a gente precisa avançar, tirar o dinheiro dos criminosos e, principalmente, que esse projeto da segunda instância avance, mas também que a legislação penal seja atualizada, porque já passou o tempo. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ela ganhou muita visibilidade durante o mandato do presidente Jair Bolsonaro. Ela tem uma aura de mulher evangélica, ela chegou a ser cotada como uma futura candidata a presidente da República, e ela ganhou uma presidência com salário, a presidência do PL Mulher. Então a ideia é de que ela percorra estados do Brasil, prefeituras, preparando o PL para disputar as eleições de 2024, as eleições municipais. A Michele Bolsonaro é cotada também para disputar, talvez, o governo do Distrito Federal em 2026. Olha, Paulo, eu desejo sucesso à ex-primeira-dama. Ela é uma cidadã brasileira no gozo dos seus direitos políticos, nada a impede de exercer qualquer cargo. E eu espero que ela faça um bom trabalho. Quer dizer, o que menos me importa nesse caso, é um bom salário que ela vai receber, isso aí é um direito dela. Nós estamos numa democracia e num livre mercado. Se o partido quer pagar 40 mil para ficar viajando, que ele pague. Se quiser pagar mais, pague. Não foi aprovado o fundão partidário, então tá certo. Eu desejo sucesso e desejo que seja uma gestão muito valorosa, profícua para a ex-primeira-dama. Nós comentamos ontem aqui também na Jovem Pan a pesquisa que mostra uma popularidade muito grande da atual primeira-dama, a Janja, não é? Sim, são dois tipos, Paulo. Existem críticos em relação à ex-primeira-dama Michele e a atual, a Janja da Silva. São dois perfis diferentes. A Michele Bolsonaro, ela sempre adotou o perfil mais clássico da primeira-dama, fazendo serviços sociais, os fundos de solidariedade, ela trouxe um benefício, isso a gente não pode negar, ela deu visibilidade à comunicação através das libras, dos deficientes, então, cada um a seu ponto. A Janja, ela tem um perfil mais político. Existem muitas críticas em relação à Janja, porque ela estaria se envolvendo demais na política. É a observar. Até agora, o que eu tenho visto, tentando ser o mais isento possível, o que eu tenho visto é que ela tem atuado como uma excelente assessora ao presidente Lula. Você acha que o Lula, quando chega em casa, depois do dia de trabalho, conversa com a Janja sobre política? Eu acho que a Janja está colocando... O Bolsonaro com a Michele, não. Eu não tenho conhecimento da vida privada nem de um nem de outro, mas o que a gente vê é que durante os 4 anos do governo Bolsonaro, pouco a Michele contribuiu em relação a algo que o ex-presidente tenha feito. Eu não vi eu vi atos dela, Michele, com aquela questão de colocar as libras, de colocar tradutor-intérprete, de dar visibilidade a programas sociais. Eu vi muito trabalho da Michele, sim, isso a gente não pode negar. Eu quero ver o que a Janja vai fazer. Se ela vai também tocar nesse lado do lado social ou vai continuar no político. Algumas mudanças que tem o polegar da atual primeira-dama, as impressões digitais, foi com relação à posse, por exemplo, onde, não tendo o ex-presidente nem o ex-vice-presidente para passar a faixa, né, um já estava nos Estados Unidos e o outro estava viajando para não entregar a faixa, subiram representantes de diversas camadas sociais, diversas etnias, diversos pensamentos. Isso é muito bom. Tá? Então, assim, algumas das posições da atual primeira-dama eu vejo como extremamente salutares, tanto quanto da ex-primeira-dama. O que a gente precisa ver é no decorrer do mandato se a Janja vai continuar apenas no lado político ou ela também vai enveredar para o lado social. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele facilitou o acesso a armas pela população brasileira durante o mandato dele. O Lula, quando entrou, agora no início desse ano, fez um revogaço dessa facilitação. Choveram ações em várias cidades do Brasil contra o revogaço, querendo
os direitos anteriores ao revogaço. E ontem o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, provocado pela Advocacia Geral da União, meio que blindou essa lei anti-armas do Lula dessas iniciativas municipais e estaduais. A gente conversa sobre esse assunto depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral desta quinta-feira, o Marcelo Pavão, advogado, jornalista, analisa, comenta as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. Uma dessas notícias é a dessa polêmica em torno do acesso às armas pela população brasileira, facilitado durante o governo Jair Bolsonaro, obstaculizado no início do governo Lula pelo revogaço. E ontem o Gilmar Mendes, provocado pela Advocacia Geral da União, meio que blindou o decreto do Lula, né? Contra ações de primeira instância e segunda instância, né? Então, Paulo, é uma sucessão de situações nesse caso específico. Por quê? Porque os decretos editados pelo governo Bolsonaro, desconstruindo as travas, todos os elementos de venda, de transporte, de comercialização, enfim, de tudo em relação às armas, qualificação das pessoas, o governo Bolsonaro editou diversos decretos que já estão em questionamento no Supremo Tribunal Federal, que ainda não tiveram decisão. O que o governo Lula, logo nos primeiros dias, ele fez? Editou um decreto, ou não sei se é um ou mais decretos, mas desconstituindo todas aquelas mudanças que foram feitas e que ainda não tiveram decisão no STF. Posto isso, a lambança está feita, um monte de ações contra o decreto do atual governo começaram a entrar, Paulo. E aí o que acontece? O ministro Gilmar Mendes, instado, como você falou, pela AGU, falou: até a decisão da constitucionalidade de todo o processo, inclusive o anterior, as ações estão suspensas. Porque não dá para você discutir a constitucionalidade da mudança depois de você discutir a constitucionalidade do decreto que desfez essas mudanças. Agora, o Gilmar Mendes deu um pitaco aí de que tinha muita inconstitucionalidade nas leis anteriores, né? Exato, Paulo, porque é o seguinte: desde que a legislação em relação a armas foi feita, sempre o controle de aquisição, o controle de porte, a renovação dos certificados, o direito de aquisição, todas as movimentações no Brasil em relação a armas eram controladas pelo Exército. Então, o Exército controlava as munições, o Exército controlava as armas. Cada bala tinha um número de identificação, um lote, para poder ser identificado no caso de ser achado com bandidos. Então, tudo era rastreável. O que o governo Bolsonaro fez? Acabou com a rastreabilidade de munições e armas no Brasil. Então, se isso não é inconstitucional, é no mínimo irracional. Então, essas mudanças feitas, porque hoje, até dia 1º de janeiro, comprava-se bala, arma, a quantidade, aumentou a quantidade, era uma quantidade pequena, colocaram milhares Então todo mundo virou CAC, todo mundo andou armado, tá todo mundo com arma, até fuzil. O governo Bolsonaro editou um decreto para ser comprado num balcão. Então, assim, a lambança é tão grande que precisava colocar um freio. E não é assim, eu não sou nenhum fã do ministro Gilmar Mendes, muito pelo contrário, sou contrário à imensa maioria das suas decisões. Nesse caso foi acertada porque precisa colocar ordem na casa. Não dá mais para você ter um arsenal onde você não tenha controle. Não dá mais para você ter balas, caixas e mais caixas de munição dentro de casa,
sem controle algum, porque foi tudo abolido. Então a gente precisa sim de controle de armas. Se a pessoa quer ter arma, ela tem que estar submetida a uma série de critérios. Não é assim, vou comprar arma porque eu quero, vou me defender. Então a gente precisa ter critérios. Pode comprar arma? Pode. Observe vários critérios. Tenha rastreabilidade da bala. Por quê? Se a pessoa está comprando uma arma para se defender, defender seu patrimônio, ou como CAC, né, caçador, atirador ou colecionador, que não é para ficar para defesa pessoal, né? CAC não é para defesa pessoal, isso é uma confusão muito grande. Essas pessoas, qual é o problema da gente saber qual arma e quantas munições estão na casa dele? Hoje a gente não sabe. Agora, tem argumentos, histórias, que apoiam as duas facções, as duas correntes de opinião, né? Os favoráveis à liberação das armas, os contrários. Em Mongaguá, na madrugada de domingo, um atirador esportivo teve a casa invadida por um assaltante e conseguiu acessar a arma e matou o assaltante. Lutando pela defesa da própria vida, ele conseguiu matar o assaltante. Agora, a gente lembra do ano passado daquela lambança daquele ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, do governo Bolsonaro, que foi descarregar fora do lugar certo uma arma no aeroporto de Brasília e por pouco não provocou uma tragédia. A arma disparou e até estilhaços feriram uma atendente de uma companhia aérea, né? Então, tem história favorável, tem história contrária também. Pavão, muitos juízes de primeira instância já determinam bloqueio de carteira nacional de habilitação, bloqueio de passaporte, impedimento de concursos, de participação em concursos, de quem tem dívidas atrasadas. Ontem o Supremo meio que consolidou essa decisão, né, essa possibilidade. Mas de uma forma meio queijo suíço, né, Paulo? Estão excluídos os motoristas profissionais, então, assim, se você tem dívida, é motorista profissional, fique preocupado não, porque a tua carteira não vai ser apreendida. Porque aí você não pode tirar do motorista profissional ou de qualquer outra profissão o instrumento com o qual ele exerce o trabalho dele. E qual que é a efetividade do ato, então? Para os motoristas profissionais, não tem decisão nenhuma. Não. E aí também não tem para as pessoas no exercício profissional também, não pode ser tirado o seu direito de ir e vir, salvo outras medidas. Então, na verdade, gente, a questão é, o Supremo decide... O direito de ir e vir não interferiu nessa decisão, porque sim, aí a pessoa pode ir de ônibus... Sim, mas não pode pegar... ir de bicicleta. Só que para ter... Pode ir a pé. Então, mas para ter o passaporte apreendido, Paulo, tem que passar por todos os outros tipos, hipóteses de tentativa de confisco de bens para chegar nesse ponto. Sabe qual é, na verdade, quem que vai ter o passaporte apreendido? Ninguém. Sabe quem é que vai ter a CNH apreendida? Ninguém, porque não há fiscalização nenhuma. Não há nada. E a gente precisa falar, a fiscalização, inclusive nas ruas da Polícia Federal, foi totalmente desmantelada nos últimos anos. Então, hoje, aumentou-se o número de pontos na carteira, aumentou-se todos os prazos, tudo, está tudo assim. O Brasil é um liberalismo maravilhoso. É inócuo isso, Paulo. O STF aprova uma coisa que não vai ser, porque não pode ser apreendido por dívidas alimentares. Sabe o que significa isso? Então, se uma pessoa, se um pai que não paga pensão para o seu filho deixar de pagar e não tiver mais nada, a carteira dele não pode ser apreendida. Se for devedor trabalhista, não pode ser apreendido, que são as dívidas alimentares. Na realidade, essa decisão é chover no molhado, Paulo. Olha, a Ponte Pêncil, que liga o litoral sul com essa parte de Santos, Guarujá, Bertioga, né, faz a ligação. Na verdade, ela é uma ponte entre São Vicente e São Vicente, mas ela faz essa ligação. Ela está sendo reformada pela empresa Concrejato, é uma reforma da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado, custo de 5,2 milhões, e ela tem provocado, essa reforma tem provocado alguns transtornos para os motoristas, pedestres e ciclistas não, que é a interdição das 8 da noite ou das 11 da noite até as 6 da manhã. Nesse momento, as obras, elas não vão impedir o trânsito, a ponte fica liberada. Só vai ser interditada de novo agora, quando forem trocar o assoalho, que é de madeira, e os gradis. E o sistema, o SISU,
Começa inscrições hoje, vão até o dia 24. Então, se você prestou o Enem em 2022, não teve 0 na redação e pretende acessar uma universidade federal, você tem pelo site, a partir de hoje, você pode fazer inscrição no SISU. Os educadores alertam que é importante você ficar atento às notas de corte que vão mudando de acordo com as inscrições, para você fazer a inscrição pela sua nota no Enem em faculdades, em cursos em que você pode ser classificado. Não adianta nada você ter uma nota no Enem inferior à nota de corte das 2 faculdades que você se inscreveu, você não vai ter acesso a elas. E o Jair Bolsonaro vai ter o sigilo do atestado de vacinação dele quebrado muito provavelmente amanhã pela Controladoria Geral da União, Pavão. Esse sigilo Eu conheço uma mosquinha que viu o atestado do Bolsonaro. Ah, é? E vamos ter surpresa? Ela não me contou nada ainda. Ah, bom. Porque esse é apenas um dos 234 sigilos que estão em estudo se vão ser quebrados ou não. Paulo, o que fala? Eu não quero nem falar especificamente do ex-presidente Bolsonaro, eu falo de qualquer político. No momento que você decreta, por exemplo, o caso do ex-ministro da Educação está sob sigilo. O que deu aquele inquérito? Não sabemos. Quer dizer, o ministro de Estado, o dos pastores lá, está tudo no sigilo. Então, assim, eu adoraria que uma das próximas... Senador Moro, está aí uma sugestão para o senhor. Por que não limitar o número ao número essencial, os sigilos, a segredo de Estado, a segurança nacional, e não poder colocar? Por que a gente não começa também a entrar com um pedido de fim da imunidade parlamentar, o senador Moro? Fica aí a dica, para a gente poder avançar, não apenas a prisão em segunda instância, para não ter a impunidade parlamentar, não ter sigilo e ser obrigatória a transparência ao gestor público. Não é admissível que a gente que haja na previsão legal a questão de colocar em sigilo. E também a questão do indulto presidencial. Há que se ter medidas. Tanto o atual presidente Lula, no último dia de governo do seu segundo mandato, ele deu a liberdade ao Cesare Battisti, aquele terrorista italiano que agora está apodrecendo na prisão da Itália. E, recentemente, o ex-deputado Daniel Silveira, que foi indultado sem a menor justificativa, só porque era amigo do presidente. Isso tem que acabar, seja com quem for. Nós não podemos mais ter dirigentes que tenham amiguinhos com benesses da lei. Não podemos aceitar, seja quem for, isso tem que acabar. Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho, então fica com a gente. Uma notícia triste e é especial para o Marcelo Pavão, que além de jornalista e advogado é cinéfilo também comentar, é a morte da atriz dos Estados Unidos, Rachel Welch, aqui no Brasil conhecida como Raquel, né? A pronúncia do nome dela em português é Raquel Welch. A Raquel Welch, ela brilhou nos anos 70 e 80, Os Três Mosqueteiros, com Michael York, A Espiã que Veio do Frio. No final do século passado, a revista Playboy fez uma pesquisa para saber quais teriam sido as mulheres mais sexys do século XX. Ganhou Marilyn Monroe, também atriz, e a Rachel Welch ficou em terceiro lugar, Pavão. Ela morreu aos 82 anos. Então, Paulo, vamos lá. Primeira coisa, uma curiosidade. O nome dela é Jo Raquel Terrada. Ela é filha, o pai dela era espanhol de origem boliviana. Então, o nome dela é Raquel. Raquel Welch. Terrada. Terrada. O Welch é do primeiro marido, ela foi casada 4 vezes e ela adotou o Welch e continuou. Mais uma curiosidade, Paulo, ela explodiu na década de 60. Em 1964, ela participou de um filme
com o Elvis Presley. Ela fez uma ponta em 64 e em 66 ela estrelou esse filme que estava a foto anterior, que é 1000 séculos antes de Cristo. É um filme, esse filme aí, que ela explodiu por quê? Ela utilizou, imagina, em 1966, esse biquíni, ele, além dela aparecer deslumbrante nas telonas, a Raquel Welch, ela estampava o cartaz do filme. Então, imagine no mundo inteiro, numa época que o cinema era tudo, a Raquel Welch, ela era objeto do desejo dos jovens. Então, ela explodiu na década de 60, aí, em 64 com o Elvis Presley, e em 75 ela protagonizou o filme Os Três Mosqueteiros, que tinha o Richard Chamberlain, o Michael York, e ela era o par romântico do D'Artagnan. Por esse papel, em 75, ela ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz em musical e comédia. Ela ficou ativa no cinema, fazendo pontas, até 2017. E ela sempre falou que era um estigma a beleza dela. Eu ainda, quando eu fiquei sabendo da notícia ontem à noite, ainda fui pegar os vídeos, e vídeos dela apresentando o Oscar. Então ela sempre foi muito requisitada para apresentar prêmios, e sempre o toque especial era exatamente esse. Os americanos dobrando a língua para falar Raquel, porque a Rachel Weisz, que é muito confundida com ela, que vem a ser a esposa do Daniel Craig, o último James Bond, a Rachel Weisz, ela sim é americana, que fez os filmes da Múmia e ganhou o Oscar do melhor atriz coadjuvante pelo filme do brasileiro, Meirelles, o Jardineiro Fiel. Agora, a Raquel Welch, ela morreu com uma breve, segundo a família, ela ficou brevemente doente, teve uma parada cardíaca e veio falecer. Um ícone da beleza, mais uma das mulheres belíssimas, né? Quer dizer, você fala com as pessoas que na década de 60 já estavam indo no cinema, ela era o ícone, quer dizer, belíssima, simpaticíssima, sempre, e contava, eu vi ontem inclusive um vídeo, Paulo e amigos, que ela estava falando assim, porque que reduziram ela à beleza. E ela falou, fazer o quê? A gente é bonita e o pessoal aceita, mas ela era uma atriz razoável, não uma brilhante atriz, mas uma atriz razoável, mas principalmente uma pessoa simpaticíssima. Muita luz e paz para Raquel Welch. Outra celebridade dessa época, como o Pavão disse, década de 60, quando a Raquel Welch começou a carreira dela, década de 70, morreu em 73 o chileno Pablo Neruda, morreu assim numa época de muito prestígio, de muita popularidade, porque é um dos poucos escritores latino-americanos a ganhar o Prêmio Nobel. Ele tinha ganhado o Prêmio Nobel em 71. Há uma polêmica, já tem 50 anos a morte do Neruda, vai fazer 50 anos esse ano. E há uma polêmica se ele realmente morreu de câncer, como foi o atestado, né, de óbito, ou se ele foi envenenado pela bactéria do botulismo, numa injeção. Um dos sobrinhos netos diz que ele foi envenenado, mas a juíza do caso, Paola Plaza, chilena, ela diz que ainda é cedo para saber se houve realmente esse envenenamento. Essa investigação já tem 10 anos, né, Paulo? Sim. É um processo delicado, primeiro porque envolve um ícone para os chilenos, né? Tipo, o Chile, ele tem o Pablo Neruda num canto equivalente talvez ao nosso Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade, ele está entre os ícones para o Chile. Ele era muito amigo do poeta brasileiro Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Eles tinham esse lado de resistência. A questão, Paulo, é que lá no Chile, ele é acusado de ter sido... Acusado não, ele o sobrinho neto diz que o tio-avô teria sido envenenado. A juíza, Paulo, ela está no papel dela. Se não há uma sentença definitiva, não se pode afirmar que ele foi ou não envenenado, porque isso vai dar consequências, sim. O Chile já está vivendo um momento de intranquilidade.
esse governo recém-empossado, está há poucos meses, do Boric, é um governo novo que está ainda amaciando, vamos dizer assim. E uma crise política dessa envergadura é muito complicada. No Chile, a gente precisa sempre lembrar a questão da aposentadoria, que você recebe a aposentadoria pelo que você recolheu, né, como pessoa, e aí você vai receber uma fração, não tem salário mínimo, não tem nada. Tem gente ganhando hoje equivalente a R$200 de aposentadoria. Então, o Chile vive um momento de intranquilidade que a gente precisa aguardar as decisões técnicas, laudos periciais, para se tomar uma postura. E eu faço apenas um paralelo, Paulo, com relação ao nosso D. João VI, que 200 anos depois, fazendo exames, descobriram que ele foi envenenado no Palácio de Queluz, que ele não morreu de outras formas, sim envenenado. Altera muito a história, porque o Dom João VI, sendo envenenado, assumem, os seus sucessores vão desencadear 50 anos de guerras em Portugal, inclusive o próprio nosso Dom Pedro I morre em Portugal, decorrente de estar lutando pela filha ficar no poder contra o irmão. Então, muda muito a história, esses fatos precisam ser apurados à luz da ciência, porque senão isso pode ser utilizado lá no Chile, isso pode se alastrar pela América do Sul, a gente nunca pode menosprezar uma insatisfação, uma revolta se descobrir que ele foi assassinado, porque deverão ir atrás de culpados. E aí a gente enfrenta a ditadura Pinochet, que também é outro problema. Então, a juíza está agindo corretamente, colocando um pouco de panos quentes nessa história, e vamos aguardar a sentença para se posicionar, Paulo. E entrando um pouco na toalha do cinema, lembrando que um pedaço interessante da vida do Neruda, no exílio na Itália, foi retratado num filme lindíssimo, que é o Carteiro e o Poeta. Né? Maravilhoso, maravilhoso. Philippe Noiret. O Philippe Noiret, ele faz o Pablo Neruda, e o filme é belíssimo, tem os poemas do Pablo Neruda. Quem não assistiu, eu recomendo. Quem gosta de um filme com muita... É um filme poético, mas é um filme musical e lindíssimo. Inclusive o ator que faz o filme, o Máximo Troisi, a gente comentava outro dia... Ele faz o carteiro, né? O que faz o carteiro, ele foi diagnosticado no meio das filmagens, bem no final, esse da direita, o Máximo Troisi, ele foi diagnosticado com um problema muito grave no coração. E o médico falou, ou você para imediatamente e fica em repouso absoluto, ou você pode morrer. Ele não só não parou, gravou todas as cenas do seu personagem, no dia seguinte ele teve uma parada cardíaca e morreu. Um filme lindíssimo, Carteiro e Poeta, para você, se tiver interesse, conhecer um pouquinho mais da vida do Pablo Neruda. Uma decisão que merece comentários é uma decisão da Justiça Paranaense, ainda sujeita a recurso, mas aquele caso que ficou muito comentado no ano passado, o episódio em que, em Foz do Iguaçu, um petista comemorava o aniversário, a festa foi invadida por um bolsonarista que atirou nele e matou, o petista reagiu, o bolsonarista, que está preso, ficou ferido, e o Estado do Paraná foi condenado a pagar pensão para os filhos do assassinado até 21 anos, porque a arma era uma arma oficial, era uma arma do Estado do Paraná. Precisa ser assim, Paulo, porque o assassino é um agente penitenciário federal, né? Ele estava com a arma do Estado do Paraná, ele é treinado para não fazer o que ele fez, e infelizmente, quando a gente mistura posições pessoais com posições profissionais, muitas das vezes o que acontece é esse caso. Não havia motivo nenhum para o crime, não havia necessidade nenhuma desse crime, o assassino foi lá e deliberadamente fez. O que precisa também é que a gente avance. Senador Moro, mais um projeto de lei. O que precisa é avançar e o Estado recuperar o que vai gastar junto a esse servidor. Porque não pode sair impune. O Estado não tem que pagar e ficar por isso mesmo.
É que nem os atos lá de 8 de janeiro. Quebraram tudo, que paguem cada centavo que quebraram e destruíram. Tem que acabar com essa palhaçada. Você pensa de um jeito ou pensa de outro, não justifica quebrar nada, matar ninguém, dar tiro. Então que custe caro, que a pessoa trabalhe para o resto da vida para pagar, mas que isso não saia barato e nem vale a pena o crime. A gente não pode passar a mão e passar pano para as pessoas que não cumprem a lei e tem que pagar caro por isso. Ou seja, você entende que o Estado do Paraná deva pagar a pensão e cobrar do assassino. E buscar do assassino. Com isso, chegamos ao final do Opinião Litoral desta quinta-feira, agradecendo ao Marcelo Pavão a participação como comentarista, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1, na hora do almoço. Pouco depois da meia-noite na reapresentação. Se você assistiu na hora do almoço, uma ótima segunda metade de quinta-feira para você. Se você assistiu à noite, boa noite e até amanhã.